Por isso, daí se fala em milhões de desempregados. Tem até mais do que isso. O IBGE está errado, tem muito mais do que isso. Agora, em parte, essa população não tem como ter emprego porque o mundo evoluiu. Não estão habilitados a enfrentar um novo mercado de trabalho, a indústria de 4G. Como é que você vai empregar esse pessoal? Tenho pena? Tenho. Faço o que for possível, mas não posso fazer milagre. Não posso obrigar ninguém a empregar ninguém. E eu digo para todo mundo, não é fácil a vida ser patrão no Brasil. Tá? Empregado também não é fácil. O salário é muito para quem paga, pouco para quem recebe. A garotada está aí se informando, bota um papel na parede, em parte, digo, em parte, que não serve para nada. A taxa de desemprego cresceu nas 5 regiões no primeiro trimestre e 1 de cada 4 desempregados está procurando emprego há pelo menos 2 anos. Emprego. Tem a empresa assinando carteira de trabalho. Quando a notícia corre, em qualquer lugar do país a imagem é essa. No mapa das regiões, o Nordeste teve o maior índice de desemprego do país nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 15% contra 12,7% da média nacional. Mas claro, esse não é um problema exclusivo do Nordeste. Segundo o IBGE, o desemprego aumentou nas 5 regiões, mas principalmente no Centro-Oeste e no Norte. Agora, quando a gente concentra o olhar nos estados, o Amapá tem a maior média, mais de 20%. Depois vem a Bahia, o Acre e o Maranhão. O Rio de Janeiro está em 9º lugar na taxa de desemprego. São Paulo tem a 13ª maior taxa, ainda acima da média nacional. E Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as menores. A porta que leva ao emprego está cada vez mais estreita, mais apertada. Olha esse dado aqui, mais de 5 milhões de brasileiros estão procurando trabalho há mais de um ano. Isso representa quase 40% do total de desempregados. Agora, se a gente ampliar esse prazo para 2 anos ou mais, aí são 3 milhões e 300 mil pessoas. Esse segundo grupo cresceu bastante agora no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Dado o contexto de fraqueza da atividade econômica, as pessoas às vezes se veem obrigadas a trabalhar em condições piores, tá trabalhando numa área em que é menos profissionalizada, é menos produtiva, então isso é ruim tanto para a vida das pessoas e como para a produtividade do nível da economia em geral. Nós estamos querendo saber o que está acontecendo com o mundo. Tudo está mudando. A própria ideia do ser humano como algo natural é um conceito que realmente vai mudar. Nossos corpos serão tão high-tech que não seremos capazes de realmente distinguir entre o que é natural e o que é artificial. Dentro de nossas próprias cabeças está o mais complexo arranjo da matéria do universo conhecido. Você pode se perguntar, podemos chegar a ser super-humanos? A quarta revolução industrial. A revolução industrial original foi impulsionada pela descoberta de que você poderia usar os motores a vapor para fazer todos os tipos de coisas interessantes. Isso foi seguido por resoluções adicionais para eletricidade, computadores e tecnologia da comunicação. Estamos agora nos estágios iniciais da quarta revolução industrial, que está unindo sistemas digitais, físicos e biológicos. Algo sobre a quarta revolução industrial é que isso não muda o que estamos fazendo, mas nos muda. Com a capacidade de visualizar a atividade cerebral através de um dispositivo EEG, que nos dá acesso a nós mesmos de uma maneira que nunca antes imaginamos.
Ele abre a caixa preta que é o cérebro e permite-nos realmente ser capazes de perceber uma identidade que seja uma mera aspiração. Existe agora uma base científica para os efeitos referente à atenção plena do genoma sobre o envelhecimento biológico, e quando a mente humana se conhece, então você obtém o potencial para um novo renascimento que reestrutura-se em termos da nossa relação com a vida, a nossa relação com o planeta, a nossa relação com o trabalho. Precisamos de um modelo econômico diferente, e por isso eu não quero dizer o capitalismo versus comunismo. O que eu estou falando é uma mudança no sistema ao longo das linhas das duas grandes alterações que ocorreram no século XX. A escola keynesiana estava com um maior foco em saúde e educação, e ao papel do governo trabalhando com as empresas. E então uma reação contra, no final do século, o neoliberalismo, cujo foco estava na liberdade de comércio e livre mercado, e não a participação do Estado no caminho. Precisamos de uma mudança para um novo sistema que nos permitirá satisfazer as necessidades básicas de cada ser humano no planeta, tendo como objetivo fundamental não o crescimento por si só, mas na maximização do bem-estar humano. E a história nos diz que uma mudança de valor é desencadeada pela criação de uma nova história sobre como queremos viver. Eu vejo a economia circular como algo que se encaixa em estreita colaboração com a meta da humanidade para ser inovadora, criativa e sempre progredir. Podemos usar o rastreamento de ativos, podemos usar a impressão 3D para permitir que esse modelo econômico de materiais e alimentação volte à economia e realmente desdobrar o crescimento. A razão pela qual nós vivemos em cidades é diferente hoje do que era há 10 mil anos. Mesmo que tenhamos redes nos conectando, ainda queremos ter lugares onde nos encontramos pessoalmente. Isso significa que os locais onde trabalhamos e vivemos estão muito próximos entre si. Uma cidade onde não precisamos ter grandes cadeias de abastecimento para produzir coisas, onde muitas coisas podem ser de origem local, graças à impressão 3D e robótica. Caminhando por aí você vê coisas diferentes, coisas unidas ao corpo. Eles usam um monte de coisas que os ajudam a levantar e mover as coisas para o carro. Nós apenas sentamos lá e programamos alguma coisa, e eles têm sua própria mente fixada para seguir em frente e fazer tudo. Em seguida, como seres humanos, nós apenas entramos e damos um passo extra para ajudar a tecnologia. Não é a solução para tudo. Há definitivamente um monte de operações nas quais pessoas têm melhor desempenho. Mas para as aplicações certas, a robótica é uma grande melhoria no processo. A previsão de 5 milhões de empregos perdidos em 2020 para a tecnologia é grave. Mas não é a questão principal. Construção, manufatura, serviços, saúde pública e educação. Essas indústrias ainda existirão. A principal questão é qual será o futuro do trabalho. Como é que vamos definir o trabalho? Como vamos compartilhar a riqueza? Do ponto de vista do trabalho ou emprego, agora nós calorosamente precisamos de uma nova educação ou uma nova formação. A quarta revolução industrial tem a capacidade de fazer as desigualdades ficarem visíveis e torná-las menos aceitáveis no futuro. E espero que para reunir e angariar apoio político também, para tomar a decisão necessária para reduzir a lacuna. Os seres humanos sempre usaram ferramentas, mas por causa dos recentes avanços da tecnologia, estamos começando a ter máquinas que podem nos fazer maiores de maneiras interessantes. Uma vez que podemos acessar os pensamentos das pessoas, temos de criar um espaço que permita às pessoas pensar livremente, pensar pensamentos divergentes e criativos. E em uma sociedade onde as pessoas temem ter esses pensamentos, a probabilidade de ser capaz de desfrutar do progresso é significativamente diminuída. Precisamos assumir responsabilidade em todos os níveis da sociedade, do individual e do pessoal, ao institucional, ao global, para se adaptar a esses desafios e mudanças tecnológicas que estão redefinindo o que significa ser humano. O que significa trabalhar, o que significa ser completamente incorporado neste mundo. As pessoas sempre me perguntam se sou otimista ou pessimista. A tecnologia existe, mas como entrar e implementá-la na escala que precisamos? E há um preço que as pessoas podem pagar. Embora tenhamos problemas cotidianos que temos de resolver, temos de encontrar um caminho de lançar as bases para as inovações de amanhã.
uma das cenas mais famosas do cinema. Em tempos modernos, Chaplin ironiza a superespecialização do trabalho, onde cada um executa sua parte na cadeia produtiva sem nem saber direito como será o produto final. Coisas da segunda Revolução Industrial. Agora, na quarta, nós caminhamos na direção oposta, rumo ao fim dos empregos mecânicos. E essa é uma discussão mundial. No futuro próximo, que tipo de trabalho a gente vai fazer e que tipo de trabalho as máquinas vão fazer? O que vai acontecer com as profissões que a gente conhece? Muitas pessoas estão debruçadas sobre essas perguntas. Economistas, empresários, pesquisadores, políticos. São temas que estão sendo tratados aqui na capital dos Estados Unidos. A economia americana está a pleno emprego e, ao mesmo tempo, o trabalho é uma preocupação. O índice de desemprego de 3,7% é baixo assim, não apenas porque as empresas vêm contratando nos últimos anos, mas também porque tem gente que já desistiu de procurar trabalho. Desde a crise de 2008, a economia americana vem excluindo quem não tem faculdade ou pós-graduação. Nas montadoras, por exemplo, os robôs na linha de produção e o avanço tecnológico dos carros diminuíram a demanda por operários e aumentaram a necessidade de contratar programadores. Os aplicativos de transporte vêm sendo a oportunidade de trabalho para muitos dos excluídos. Mas até quando os carros vão precisar de motoristas? O carro autônomo parece levar para um caminho sem volta. Um estudo publicado pela Casa Branca no fim do governo de Barack Obama, em 2016, estima que 3 milhões de empregos de motorista podem desaparecer nos Estados Unidos. Esse estudo foi feito para avaliar os efeitos da inteligência artificial e da automação na economia. Andrew McAfee é pesquisador do MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. As pessoas que fazem trabalhos repetitivos já estão sendo desafiadas pela tecnologia. E o campo de trabalho que pode ser automatizado está aumentando muito. Não existiam tecnologias para interagir com o ser humano. Agora existem e são muito boas. Já tem tecnologia que leva nome de ser humano. Rosie é um robô que faz a segurança num centro comercial da capital Washington. Agora, parece que o robô não intimida ninguém, né? As pessoas tratam quase que como um brinquedo. Zoltan não ficou muito confortável, não. O robô parece amigável, mas eu não sei como ele decide o que fazer. O relatório da Casa Branca alerta que é preciso amparar os trabalhadores que estão perdendo os empregos nessa nova revolução industrial. O documento fala em modernizar a rede de seguridade social. Um dos programas em estudo no país é a Renda Básica Universal, uma ajuda para garantir que as famílias sem trabalho tenham o mínimo. Desenvolver a indústria 4.0 é só o começo de uma transformação maior, que vai mexer com a vida das cidades, que serão smart cities, cidades conectadas. O que a gente viu até agora mostra que essa não é uma história de ficção científica, nem se passa em uma galáxia muito, muito distante. Está acontecendo aqui e agora.